Você dorme, tira uma folga, tenta passar o fim de semana sem trabalhar, mas pouco tempo depois está exausta de novo. Talvez o problema não seja que você não está descansando o suficiente. Talvez seja que você está descansando apenas para conseguir voltar a uma vida que já não consegue mais sustentar. E isso não significa que o descanso não seja importante. Significa que descanso nenhum consegue compensar permanentemente uma rotina feita de excessos, silêncios, responsabilidades mal distribuídas e decisões em que você sempre fica por último. Neste vídeo, eu vou te mostrar como perceber quando o cansaço deixou de ser apenas falta de pausa e passou a ser um sinal de que parte da sua vida precisa ser reorganizada. Eu sou Maria Helena, psicóloga e mentora de mulheres. E existe uma cena muito comum. A mulher está exausta, então ela não tenta dormir mais. Ela faz uma viagem, reserva um dia para si, desliga o celular por algumas horas, ela melhora um pouco. Mas quando volta, encontra a mesma rotina, as mesmas cobranças, as mesmas responsabilidades concentradas nela. E a mesma dificuldade de dizer: isso não cabe mais. O descanso aliviou o sintoma, mas a estrutura que produz o cansaço continuou exatamente igual. E é por isso que às vezes você para sem realmente se recuperar. Se você procura conversas profundas, mas aplicáveis à vida real, inscreva-se neste canal. Aqui nós não romantizamos a mulher que aguenta tudo. Nós falamos sobre como construir uma vida que não dependa da sua exaustão para continuar funcionando. E eu já quero começar falando aqui que descanso não é a mesma coisa que sustentação. Descansar é necessário. O corpo ele precisa dormir. A mente precisa de intervalos. Você precisa sim de momentos em que não esteja produzindo, resolvendo ou criando. Mas existe uma diferença importante entre recuperar energia e transformar a estrutura que consome essa energia. Imagine que existe um vazamento dentro da sua casa. Todos os dias você seca o chão. O ambiente melhora. Por algumas horas parece que o problema foi resolvido, mas a água continua vazando. O descanso muitas vezes funciona como o pano que seca o chão. Ele ajuda, ele é necessário, mas não conserta sozinho aquilo que continua drenando você. Talvez o que esteja drenando você hoje seja uma rotina que não respeita nenhum limite. Talvez uma relação em que você assuma mais do que deveria. Um trabalho que ocupa todos os espaços do seu dia. Uma família que se acostumou com a sua disponibilidade permanente. Talvez decisões tomadas apenas para evitar conflito. Ou uma vida inteira organizada em torno das necessidades dos outros. Neste caso, você não precisa apenas descansar. Você precisa descobrir de onde está vindo esse vazamento. Existem 3 tipos de cansaço que parecem iguais por fora, mas exigem respostas completamente diferentes. O cansaço do esforço, esse é o primeiro. Você teve uma semana intensa, dormiu pouco, trabalhou mais do que o normal, enfrentou uma situação difícil. Esse cansaço costuma responder bem ao descanso. Você dorme, reduz o ritmo, recupera o corpo e sente uma melhora. É um cansaço real, mas ele é pontual. O segundo cansaço é o cansaço da repetição. Não é uma semana difícil, é a mesma semana se repetindo há meses ou há anos. Você acorda já atrasada para as próprias necessidades. Passa o dia respondendo demandas, resolve problemas que sempre voltam. Não consegue concluir nada porque está sempre sendo interrompida. E termina o dia com a sensação de que fez muito, mas não avançou
na vida que gostaria de construir. Nesse caso, um fim de semana pode aliviar, mas na segunda-feira o ciclo recomeça. O terceiro tipo de cansaço, o cansaço da desconexão. Esse é mais silencioso. É um cansaço de viver uma vida em que você já não se reconhece mais. Você continua cumprindo as suas funções, continua sendo responsável, continua entregando, mas não consegue mais lembrar por que você está fazendo tudo isso. A vida está cheia de compromissos, mas vazia de direção. Você está ocupada, mas não necessariamente conectada com aquilo que você mesmo valoriza. E esse tipo de cansaço não se resolve apenas ficando algumas horas sem fazer nada, porque o problema não é somente a quantidade de tarefas, é a distância entre a vida que você está mantendo e a vida que faria sentido para você. Agora me diga aqui, qual desses três cansaços parece mais presente na sua vida hoje? O cansaço do esforço, da repetição ou da desconexão? Escreva nos comentários. Colocar um nome no que você está vivendo já ajuda a parar de tratar todo esse cansaço como se ele tivesse a mesma origem. Mas atenção aqui, existe uma pergunta ainda mais importante. Como saber se você precisa apenas de uma pausa ou se precisa mudar alguma coisa na forma como você está vivendo? Agora eu quero falar com você sobre 4 sinais de que o problema não é apenas falta de descanso. Sinal 1: você melhora quando para, mas piora assim que retorna. O primeiro sinal é quando a pausa funciona apenas enquanto você está longe da sua rotina. Você viaja e respira. Tira um dia de folga e sente algum alívio. Mas basta abrir as mensagens, voltar para casa ou retomar o trabalho para o peso reaparecer imediatamente. Isso mostra que o seu corpo consegue descansar. O que ele não consegue é retornar para a mesma estrutura sem voltar ao estado de tensão. Sinal 2: o descanso também virou uma obrigação. O segundo sinal é quando você transforma até o descanso em desempenho. Você precisa descansar direito, fazer uma atividade certa, aproveitar o tempo, ler, meditar, exercitar-se, organizar a casa, voltar renovada. Então, até o seu momento de pausa, passa a ter metas. Você não descansa para existir, descansa para continuar produzindo. E sai do descanso com a sensação de que não descansou como deveria. Sinal 3: você usa a pausa para suportar o que não quer confrontar. Esse terceiro sinal aparece quando a pausa se torna uma forma de estar adiando decisões. Você pensa, depois das férias eu vejo isso. Quando eu estiver menos cansada, eu converso. Quando essa frase passar, eu coloco limites. Quando as coisas acalmarem, penso no que quero. Só que o descanso termina e a decisão volta para a gaveta. Não porque você não saiba que precisa mudar algo, mas porque mudar pode decepcionar alguém, gerar um conflito ou exigir que você deixe de ocupar o papel da mulher que sempre resolve. O sinal 4 agora: você não sabe do que precisa descansar. E esse sinal, quando você diz que precisa descansar, mas não consegue responder. Descansar de quê? Do excesso de trabalho, de tomar algumas decisões, de ser emocionalmente responsável por todo mundo, de precisar estar sempre disponível, de fingir que está tudo bem, de sustentar um padrão de vida que já pesa por si só, ou de uma relação que consome, de um negócio talvez que ocupe a minha própria identidade? Enquanto o cansaço não tiver um nome, você continuará tentando tratar tudo com sono, pausa e distração. Mas talvez o que você precise mesmo não seja apenas dormir.
Talvez você precise redistribuir responsabilidades, estabelecendo limites, rever escolhas ou até admitir que alguma coisa já não cabe em você. Agora me diga uma coisa, se esse vídeo está fazendo sentido para você, compartilhe também com uma mulher que vive dizendo: "Eu só preciso descansar", mas volta de cada pausa tão sobrecarregada quanto antes. Talvez ela não esteja falhando em descansar. Talvez esteja tentando usar uma pausa pequena para compensar uma vida inteira no limite. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre um descanso que vira a manutenção da sobrecarga. Existe uma armadilha muito comum. Você descansa apenas o suficiente para voltar a suportar. Não o suficiente para questionar, não o suficiente para perceber o que precisa mudar. Apenas o suficiente para retomar o mesmo ritmo. É como carregar uma bateria no mínimo necessário para que a máquina continue funcionando. A pausa não está a serviço da sua vida, está a serviço da manutenção dessa sobrecarga. E com o tempo, você pode começar a pensar: eu não sei descansar. Eu sou muito ansiosa. Eu não consigo me desligar. Mas talvez o seu corpo não esteja resistindo ao descanso. Talvez ele esteja antecipando o retorno para tudo o que continua esperando por você. Isso não significa que toda a responsabilidade precise ser abandonada. Significa que a solução não pode ser sempre aumentar a sua capacidade de suportar. Em algum momento, você precisa reduzir, redistribuir, encerrar, reorganizar ou escolher de outro modo. Você não precisa se tornar cada vez mais forte para continuar vivendo uma vida que fica cada vez mais pesada. E eu quero propor aqui 4 perguntas práticas e não precisa responder com que é bonito. Responda olhando para a sua vida real. Pergunta 1: o que está me cansando porque está em excesso? Será que é a carga do trabalho? Será que são os compromissos? Demandas familiares? Disponibilidade para todo mundo? Informação? Responsabilidade que se acumularam? Aqui talvez a resposta seja reduzir. A pergunta 2: o que está me cansando porque depende apenas de mim? Existem tarefas que poderiam ser compartilhadas com outras pessoas, decisões que alguém também poderiam assumir por mim, responsabilidades que você centralizou em você. Aqui talvez a resposta seja redistribuir. A pergunta 3: o que está me cansando porque contraria aquilo em que eu acredito? Talvez você esteja mantendo um trabalho, uma relação, sei lá, uma rotina ou até um compromisso que já não combina com seus valores. Você continua por medo, por culpa, por hábito ou expectativa. Aqui talvez a resposta seja revisar. E aí vamos para a pergunta 4: o que está me cansando porque nunca termina? Algumas áreas da nossa vida realmente nunca terminam. A casa, a família, o trabalho e o cuidado, se a gente parar para pensar, são processos contínuos. O problema começa quando você só se permite parar depois de concluir algo, que por natureza nunca ficará completamente concluído. Aqui talvez a resposta seja criar um limite. Agora eu quero que você escolha apenas uma dessas perguntas e transforme a resposta em uma decisão. Uma decisão para os seus próximos 7 dias. Uma decisão bem pequena. Talvez cancelar um compromisso que você realmente não queira ir. Ou pedir ajuda para concretizar, concluir uma tarefa. Talvez encerrar um ciclo. Reservar um horário
sem entregá-lo automaticamente. Sabe um horário que você coloca sentido naquilo? Talvez iniciar uma conversa que você está adiando. E o objetivo com isso não é reorganizar a sua vida inteira hoje, até porque isso seria impossível, mas é parar de usar o descanso como única resposta para uma estrutura que precisa de mudança. E agora eu quero compartilhar com você que, se você percebeu que não precisa apenas de uma pausa, mas de um espaço para voltar a olhar para os seus valores, para os seus limites, para os seus sonhos e decisões, peça aqui nos comentários o link do movimento Mulheres que se Sustentam. O movimento é para mulheres que estão cansadas de apenas funcionar e querem realmente começar a construir uma vida com mais consciência, direção e sustentação. Porque descansar é necessário, mas o descanso não pode continuar sendo o único lugar em que você encontra alívio. A sua vida, ela também precisa de espaço. Ela precisa de limites, de escolhas, de relações possíveis, responsabilidades que são melhores distribuídas e decisões que não exijam que você desapareça. Talvez você não esteja cansada porque é fraca. Talvez esteja cansada porque passou tempo demais tentando sustentar uma estrutura que sempre pede mais de você e quase nunca pergunta como você está. Então descanse, mas não volte automaticamente para tudo do mesmo jeito. Use uma pausa para escutar o que o seu cansaço está tentando mostrar, porque dar conta de tudo não é o mesmo que se sustentar. Agora inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Conte nos comentários qual pergunta deste vídeo você precisa responder agora e compartilhe com a mulher também que está vivendo no limite. E não esqueça que, para pedir o formulário do movimento Mulheres que se Sustentam, precisa escrever aqui Movimento e eu te mando o link.